gente, tudo bem? Esse é o canal Garota de Asas. Meu nome é Sizue Ito. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre A Casa das Belas Adormecidas de Yasunari Kawabata. Bonito, né? Muito bonito. Olha só a capa desse livro. Que coisa mais maravilhosa. Esse autor japonês foi um dos ícones da literatura japonesa do século XX. Ele nasceu em 1899 e foi prêmio Nobel em 1968. Olha aqui, ó. Vamos ver se dá pra ver a fotinho dele aqui. Tá vendo? Esse cara aí. Então, esse livro foi muito comentado em algumas fanpages que eu acompanho, alguns leitores, na verdade, andaram falando sobre esse livro aqui nas últimas 2 semanas e eu fiquei super curiosa, até pela minha origem oriental também. Eu gosto de literatura japonesa, não li muitas coisas, devo ter lido, sei lá, uns 3 livros apenas, mas eu tenho muito interesse por literatura japonesa. E esse aqui é um livrinho muito curtinho, né, da Estação Liberdade. Ele tem pouquinhas páginas, 124 páginas, é praticamente uma novela, até porque nós temos apenas um personagem que a gente conhece o nome, um personagem importante nesse livro. É em torno dele que tudo acontece, é o Eguchi. Ele tá com 67 anos. E essa história é loucona, gente. É um cara com 67 anos que começa a frequentar uma casa. E essa casa é como se fosse uma casa de prostituição. Entretanto, as garotas que estão nessa casa são meninas muito jovens e são virgens. E elas dormem enquanto os clientes estão no quarto com elas. E esses clientes, em sua maioria, são idosos, né? Inclusive, é como esse Eguchi também se coloca, como um idoso. Então, existe uma questão toda relacionada à masculinidade, né? Ao desejo, à juventude. Eu acho que essa é a grande pegada do livro, né? Esse Eguchi começa a frequentar essa casa e a cada vez que ele vai, ele já encontra, assim que chega, a moça dormindo, completamente nua, e ele, na verdade, o grande objetivo que se coloca para esses homens nesse local é dormir verdadeiramente. Então, tem uma senhora que cuida da casa, que ela abre a porta, atende ele, leva ele para um quarto todo, né, de cortinas vermelhas, e a moça tá lá dormindo já, e ela deseja bons sonhos para ele. E do lado da cama tem sempre 2 comprimidinhos que ajudam que ele durma. E essa moça, ela tá dormindo ali drogada, né, aparentemente, porque elas não acordam de jeito nenhum. Então elas usaram alguma coisa. Mas não é escondido delas, não. Elas sabem que elas estão sendo submetidas a isso. E existe uma relação de muita confiança também, com cuidado com essas meninas, né? Que esses homens não vão fazer nada de excessivo, né, com essas meninas. E de fato, segundo o Eguchi conta, né, ele toca de maneira não muito, né, incisiva, digamos assim, essas moças. Tem uma questão sensual, sexual, erótica, né? É um livro relativamente erótico, mas muito sutil. Em nenhum momento eu senti uma coisa forçada, em nenhum momento eu me senti incomodada. Até porque a proposta do livro é falar
sobre a passagem do tempo, sobre a juventude e a velhice, né? De uma maneira muito sutil, também muito delicada, porque o Eguchi encontra a garota, assim que ele vê cada uma dessas moças que ele frequenta lá, né? Ele vai algumas vezes. E assim que ele vê, ele tem lembranças. Então, a maior parte do livro é dele relatando outras relações com outras mulheres que ele teve. A questão também da fidelidade, né? Ele lembra às vezes das filhas, porque ele tem 2 filhas, na verdade ele já é avô. Então tem toda uma questão muito íntima, familiar, histórica e da passagem do tempo, assim, e tudo nesse universo tão sensual e tão misterioso dessa casa, né? Acontecem alguns eventos, não são grandiosos, né? Mas dão esse toque a essa novelinha. Tem um trecho aqui que eu vou ler para vocês, que eu achei interessante. Tá na página 80 dessa edição minha aqui. Contudo, devem ter conseguido alguns êxitos cometendo o mal e preservando seus sucessos a custo de males acumulados. Isso ele está falando de homens bem-sucedidos, tá? Ele está pensando aqui que essa casa deve ser frequentada por homens que foram, no seu passado, muito bem-sucedidos, e ele está fazendo essa avaliação. Por que esses homens iriam lá? Então ele diz: estariam se sentindo derrotados e aterrorizados. Quando se deitavam em contato com a nudez da jovem mulher, os sentimentos que surgiam do fundo dos seus âmagos talvez não fossem apenas o medo da morte que se aproximava ou o lamento da juventude perdida. Talvez houvesse neles também certo arrependimento pelos pecados cometidos ou pela infelicidade no lar, coisa muito comum nas famílias dos vencedores. Então eu acho que tem uma parada de culpa também, né? Tem uma questão, assim, no caso do Eguchi tem de fato lembranças em que ele se culpa ou que ele... E outra coisa muito interessante desse livro, tem muitas perguntas, né? O tempo inteiro o Eguchi está se perguntando e imaginando coisas, ou se perguntando se aquilo está correto ou incorreto, ou o que... Enfim, se pergunta, se questiona. E essas questões estão todas aqui no livro. Poucas vezes eu vi um livro em que houvesse tantas perguntas, o tempo inteiro ele está se perguntando, né? Queria até achar aqui um trecho para ler para vocês. Aqui, ó. Seria pela surpresa de ser conduzido de repente para fora do real de sua vida cotidiana? Ou pelo fato de a garota ficar adormecida e não acordar de forma alguma? Então essas perguntinhas tem o tempo inteiro, quer dizer, ele está pensando e fazendo a gente refletir também a respeito dessas coisas, né? Desses mesmos itens, essas mesmas abordagens. Então, eu acho que esse livro, ele até nem... eu acho que já deve ter passado assim o hype dele, porque ele foi inspiração para o Gabriel Garcia Marques escrever Memórias das Minhas Putas Tristes. Então, ele provavelmente é um livro que pra gente teria sido meio anônimo, mas deixou de ser por causa disso, né? Então, assim, recomendo, até porque vale a pena, traz um pouco da cultura oriental para nós, né? Nos aproxima um pouco de momentos vindouros, né? Porque a velhice, todo mundo que estiver vivo vai chegar um dia, até lá. E é isso. Eu acho que é suficiente, né? Uma coisa importante que eu não falei, que o autor desse livro, o Kawabata, ele se suicidou em 1972.
E essa questão da morte é uma questão também importante para ele. A questão da figura feminina, da valorização da mulher. Então, nossa, esse livro é o tempo inteiro ele descrevendo as mãos, os seios, os lábios, a língua, tudo que ele tinha oportunidade de ver no sono dessas meninas. Olha, gente, é sensível e delicado. Recomendo, tá bom? Se você não é inscrito no canal, por favor, só se inscrever aí embaixo. E pode procurar a gente também nas redes sociais, Garotas de Asas. E a gente fica por aqui. Até a próxima. Um beijo. De Yasunari Kawabata. Vamos de novo?